Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Capítulo 54. A saga de Napoleão Bonaparte. Após breve estágio em Alvorada Nova, recuperado e confiante, Eustáquio retorna à França para conviver com um dos mais marcantes personagens históricos, Napoleão Bonaparte, além de vivenciar uma outra reencarnação-chave, da qual depende a sua regeneração e seu progresso espiritual. Enquanto Bonaparte está terminando em 1799 a sua campanha no Egito, que tem por finalidade minar os pontos de apoio de seu arqui-inimigo, o Império Britânico, através da passagem triunfante de São João d'Arc, o pequeno Eduardo entabula suas primeiras frases, vivaz e inteligente, na tranquila casa da nobre família Cellier. Com 6 anos de idade, o segundo filho de Fernando, um dos duques mais prestigiados da corte nesta ocasião, desenvolve-se rapidamente, adquirindo precoce despertar para a cultura. O primogênito Remo estuda com o caçula diante dos mais rígidos professores particulares de toda a Europa, contratados especialmente para dar-lhes invulgar educação. Retornando à França, território que está sendo preparado pelo plano superior para sediar a terceira revelação, Napoleão encontra um país traumatizado pelo terror implantado anos seguidos pelos jacobinos, além de verificar a imensa desagregação social e econômica que assola os franceses, em especial os comerciantes. Necessita-se de um líder forte e decidido que possa conduzir a nação de volta ao crescimento e à estabilidade em todos os níveis da sociedade. Percebendo essa situação, um golpe de Estado não demora a ocorrer e o famoso 18 Brumário, 9 de novembro de 1799, conduz Bonaparte ao poder, instalando-se para o governo da França um consulado. Ao lado de Sieyès, o abade que consolidou a teoria a respeito do terceiro estado, existente no país antes da Revolução Francesa, e Ducos, conde e advogado, que apesar de ter participado do movimento revolucionário ao lado dos jacobinos, conta com a admiração dos outros 2 membros do consulado. Bonaparte começa a dirigir os destinos dos franceses, liderando como primeiro cônsul. Em pouco tempo, entretanto, desvia-se do caminho que lhe estava destinado e começa a dar fôlego às suas ideias próprias, cercadas de ambição e vaidade. Não lhe falta inteligência e sagacidade, atributos que poderiam torná-lo um líder capaz de unificar o sofrido povo francês com democracia e liberdade. Sua indiferença à religião, no primeiro momento, é útil à contenção da luta permanente travada entre católicos e protestantes. Mas, depois, torna-se perigosa, pois o desprezo aos valores espirituais o conduz à senda desregrada do gosto pela conquista e dominação. Consolidando-se no governo, reconciliado com a Igreja, o primeiro cônsul nomeia ministros, juízes e todos os funcionários do Estado. Seus companheiros de consulado tornam-se meros consultores. O poder legislativo está fraco e debilitado, e as guerras externas continuam projetando o nome de Napoleão além das fronteiras da França. Muitos progressos são auferidos no território nacional, em especial no campo das leis, com a elaboração do Código Civil francês. O desvendar das leis universais que se fariam de forma cristalina em meados do século XIX pelas mãos de Kardec
trariam à tona um postulado inafastável de que nada acontece por acaso. Entretanto, desde cedo a humanidade vivenciou essa norma maior, e não seria diferente com Bonaparte. Admirador da obra-prima de Maquiavel, O Príncipe, Napoleão a adota como livro de consulta e por várias vezes a relê. Entre os capítulos que utiliza para inspirá-lo a revolucionar o campo jurídico francês, encontra-se aquele onde Maquiavel discute os métodos de chegar ao principado pelo crime. Nessa abordagem, trata da utilidade de todo governante que ascende ao poder construir um forte aparato de leis civis e militares para garantir-lhe a segurança e o controle da justiça. Bonaparte idealiza então o Código Civil. Dentre os membros da comissão encarregada da elaboração do referido código está o duque Fernando de Cellier, pai de Eduardo, que goza da confiança pessoal do cônsul. Em erudita biblioteca, composta de incontáveis exemplares dos mais raros livros da Europa, à luz de um candelabro de prata, encontra-se Fernando trabalhando, como de costume, até altas horas da madrugada. Inicia-se o ano de 1804 e Napoleão exige-lhe o apressamento da lei civil, que pretende ver lançada o mais depressa possível a toda a nação. O menino Eduardo, muito apegado ao pai, acorda durante a noite e busca acompanhar, mesmo que à distância, todos os pensamentos do genitor. Remo, por sua vez, dedica-se ao estudo da música, tocando peças famosas de compositores austríacos e germânicos, seus preferidos ao piano. Para tanto, dorme muito cedo e, juntamente com a mãe, tão logo o sol rende suas homenagens à manhã de um novo dia, retorna às suas partituras. Está, portanto, alheio ao trabalho paterno, deixando ao jovem Eduardo a árdua tarefa de assessorar o pai. Os dias seguem o seu curso e a pressão aumenta sobre a comissão encarregada da redação final do código. Funcionários entram e saem apressados de uma das salas do Palácio do Governo, onde uma minuta da nova lei está sendo concluída. A par da verificação da equipe material, mentores de várias colônias espirituais aproximam-se para conhecer aquela que seria uma norma básica para a construção de vários sistemas jurídicos de nações espalhadas por todo o globo, inclusive da pátria do Evangelho, o Brasil. Editado o Código Civil em março de 1804, várias homenagens são prestadas ao Duque de Cellier, um dos redatores. Eduardo, sempre ao lado do genitor, acompanha entusiasmado a sua dedicação e admiração a Bonaparte. Fortalecido com a nova lei, Napoleão continua sua missão belicista externa. A conspiração britânica contra o líder dos franceses tem efeito inverso ao pretendido pelos inimigos e termina por impulsioná-lo ao trono como imperador. O glorioso ano de 1804 cerra suas portas com o coroamento de Bonaparte em Notre-Dame, adotando-se a águia romana como um dos símbolos de seu poder, agora absoluto. A escalada de conquistas perpetua-se no tempo. O imperador tem nas mãos a Itália, berço verdadeiro de sua família, assim como invade triunfante Viena, na Áustria. Desfaz-se ante o jugo napoleônico o Império Romano-Germânico e a Alemanha, ironicamente, cai sob a proteção francesa. Nem a Prússia, tampouco a Rússia, conseguem barrar-lhe a hegemonia.
O único obstáculo sólido às suas pretensões está na Inglaterra, beneficiada por sua eficiência, esquadra naval e por sua condição geográfica. No plano familiar, o imperador dos franceses preocupa-se com a descendência e, repudiando a imperatriz Josefina, casa-se com a duquesa Maria Luísa da Áustria. Esse matrimônio é arranjado pelo esperto Metternich, príncipe austríaco que jamais suportou a guerra da conquista de Napoleão, razão pela qual o casamento lhe serviria de pretexto para aguardar paciente o momento certo de investir contra o líder da França, o que viria a ocorrer alguns anos depois. Maria Luísa lhe dá o aguardado herdeiro em 1811, enquanto o Duque de Cellier acompanha a jornada vitoriosa de seu ídolo político, transmitindo aos filhos o seu sentimento de júbilo pela projeção que Napoleão está proporcionando à França. Eduardo cresce, portanto, enaltecendo a figura do imperador e respeitando a admiração do pai. Com idade suficiente para compreender muitos aspectos da guerra permanente de seu país, o jovem, com 15 anos, inicia a contestações às ideias do duque. Questiona a razão da violência e da dominação que um povo exerce sobre outro. Indaga e não se conforma quanto à supressão desgastante e frequente das liberdades internas. Enfim, torna-se um opositor do próprio genitor e, em última análise, de Napoleão. Quando a nação francesa obtém vitórias em sua guerra externa, o imperador promove festas no palácio e a família Cellier é sempre convidada. Eduardo, nessas ocasiões, começa a recusar os convites formulados pela corte, desgostando o pai. A derrota de Leipzig impulsiona Napoleão, em 1813, a convocar os jovens das famílias francesas para montar o seu exército de recrutas. Eduardo, chamado imediatamente por seu genitor, recusa-se a atender à ordem de integrar as forças napoleônicas, e a ruptura familiar instala-se no solar do Cellier. Remo, por sua vez, abandona definitivamente a França e, ligado às artes, espírito frágil e delicado que sempre foi, abominando qualquer tipo de violência, reinicia seus estudos em Barcelona, passando a residir com parentes de sua mãe. A duquesa desencarna logo após, deixando o conflito familiar restrito a Eduardo e seu persistente pai. No início de 1814, a França é atacada por todos os lados, e apesar dos jovens recrutas do imperador lhe darem alguma chance de vitória, a superioridade do inimigo faz sucumbir o grande Napoleão em março do mesmo ano. Instalada em Orleans, a corte francesa, conduzida pela imperatriz Maria Luísa, faz o possível para acalmar a ira incontrolável de Bonaparte. Aprisionado na ilha de Elba, o imperador não se entrega e continua idealizando a sua volta triunfal ao poder. Resolve reler a obra de Maquiavel e refletir sobre seus postulados. O Duque de Cellier, apesar de alijado da estrutura governamental, continua aliado do general, visitando-o com regularidade em Elba. Leva consigo Eduardo, embora agora crítico e severo com as posturas napoleônicas. Sempre buscando consolar o grande líder dos franceses, Fernando tenta tranquilizá-lo, relembrando as suas maiores conquistas, o agradecimento eterno que o povo lhe dedica e a alta traição a que foi submetido por uma conspiração externa aos desejos da França.
O ex-imperador aprecia as palavras de Cellier, mas deseja com todas as forças retornar ao governo. Eduardo, apesar de não concordar com seus atos, admira a força de espírito de Napoleão, impondo suas ideias e mostrando-se ora irascível, ora sensível e perspicaz. Vez ou outra, desestrutura-se emocionalmente para em seguida recompor-se e desfilar os seus argumentos e a sua filosofia a respeito do golpe que sofrera. Discutem um pouco de democracia, ouvindo Eduardo atentamente os pensamentos de Bonaparte a esse respeito. Após esse encontro memorável, Eduardo afasta-se novamente de seu genitor e jamais revê Bonaparte, que aos poucos encerra de vez a sua participação no cenário político da França. Alguns anos depois, idoso e adoentado, termina desencarnando o Duque de Cellier, deixando ao filho Eduardo os seus títulos e propriedades, já que nunca confiou no primogênito Remo, sempre absorto com sua música. Retornando a Paris, ele renuncia à herança e, doando as riquezas a instituições beneméritas da época, entrega-se à carreira de jornalista. Opositor de qualquer ideia absolutista, Eduardo vai traçando seu caminho dentro dos postulados da democracia e do liberalismo. Casa-se e constitui família, embora a fidelidade não lhe seja uma qualidade. Os relacionamentos extraconjugais fazem sofrer a esposa Melita, que permanece até o final da sua jornada ao seu lado, em nome do amor que lhe devota e pela felicidade das duas filhas do casal. A amargura a qual foi lançada, entretanto, ceifa-lhe prematuramente a vida, com remorso. Eduardo resolve redobrar a atenção com as meninas. Relembra sempre as lições do falecido pai, um patriota incontestável, o que lhe dá forças para continuar. As divergências que teve com o genitor nunca o afastaram da imensa admiração que nutre pela memória do Duque de Cellier. Escritor de renome, ele rememora em suas obras e artigos jornalísticos o valor que teve Napoleão à nação francesa, embora nunca deixe de apontar os flagrantes desvios que cometeu o general. Quando atingem a adolescência, as filhas deixam-no outra vez sozinho e partem rumo a Barcelona, a fim de estudar música com o tio Remo. Envolto nas linhas que constrói, Eduardo dedica o restante de sua existência à causa da democracia e do enaltecimento aos valores fundamentais do homem, pregando a liberdade e o fim de qualquer tipo de opressão que o Estado possa exercer contra a sociedade.